de Esther, capítulo 1. E deixe sua Bíblia aí, porque a gente vai usar bastante ela. Querido, como essa não é uma das histórias que está mais viva na nossa mente, na nossa memória, eu quero relembrar algumas coisas com você. Então a Bíblia fala, deixa aí aberto no capítulo 1, a Bíblia fala que o rei Xerxes, e aí de repente você fala assim, pastor, mas a minha Bíblia não diz que é rei Xerxes. Você está confundindo, é rei Assuero. Rei Xerxes é dos 300. A gurizada curte, né? Rei Xerxes é do 300, você está confundindo. Na verdade, Assuero não é um nome, Assuero era o título que era dado para o imperador da Média e da Pérsia, assim como chamava Faraó, o imperador do Egito, mas o nome desse cara era Assuero. A Bíblia fala que o rei Assuero conquista um imenso território, que é da Índia até a Etiópia. A Bíblia fala em 127 províncias. Esse cara conquistou boa parte do mundo conhecido na época dele. E a Bíblia fala que quando chegou o 3º ano do reinado do rei Xerxes, ele decide dar uma festa, um banquete, na cidade de Suzã, que era a capital do seu império. E esse homem faz algo muito interessante, diferente do que se fazia na época. Ele manda chamar todos da cidade, não só os nobres, não só os oficiais, mas todos, do mais rico ao mais pobre. E ele dá uma ordem para que todo mundo seja servido com abundância. E a Bíblia ela é interessante, ela é polida. Então a Bíblia usa um termo mais ou menos assim: no 7º dia de festa, quando o coração do rei estava alegre do vinho. Na verdade é no 7º dia de festa, quando o rei estava mamado já, né, bêbado. Ele fala que ele quer mostrar a rainha dele para o império. E ele dá uma ordem para os súditos e fala, olha, tragam a rainha Vasti. A Bíblia fala que ela estava festejando em outro lugar com os seus súditos. E ele fala, manda trazer a rainha que eu quero mostrar para o povo a beleza dela. Só que quando vão chamar a rainha, ela se nega a estar na presença do rei. O rei fica muito enfurecido com aquilo, mas ele não faz nada na hora. A festa passa e quando a poeira baixa, o rei chega para os seus oficiais, os seus conselheiros, e ele fala, olha, vocês viram o que a rainha fez comigo? Não quis estar na minha presença. E ele diz, o que vocês acham que eu deveria fazer? E esses oficiais dizem o seguinte, eles falam, olha rei, quando ela fez isso, ela não desonrou só você, mas ela desonrou todas as famílias, todo homem no seu império. E não é bom dar um mau exemplo como esse. E eles dizem, a nossa sugestão é que o senhor tire ela da posição de rainha, que o senhor emita um decreto para que nunca mais ela possa estar na sua presença, e que o senhor ainda arranje outra mulher melhor que ela para ser a rainha. E queridos, foi isso que o rei fez. Abra comigo lá em Esther capítulo 1, versículo 19. A palavra do Senhor diz assim, por isso, se for do agrado do rei que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, declarando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes, também deu o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. Queridos, esse decreto foi estabelecido como um exemplo de como todo homem deveria governar a sua casa, mas depois que a raiva do rei passa, a poeira baixa, o rei dá uma nova ordem aos seus súditos. Ele manda que aqueles homens passassem por essas 127 províncias, países, procurando belas virgens para serem levadas ao palácio. E a ideia é que, dentre aquela multidão de belas jovens virgens, o rei se agradasse tanto de uma que ela fosse escolhida para ser sua rainha. A Bíblia fala que nessa mesma época morava na cidade de Suzã um judeu que, quando o rei da Babilônia invadiu Jerusalém, ele foi exilado em Suzã. Ele morava nessa capital do império e ele tinha uma prima que era chamada Radassa, que era conhecida também como Esther, que significa estrela no hebraico.
E a Bíblia diz que essa menina, ela perdeu pai e mãe, era órfã de pai e mãe, e Mardoqueu, um primo mais velho, resolveu criar essa garota como se fosse sua própria filha. E quando esses oficiais passam buscando as belas virgens, eles levam Esther junto. Mardoqueu, muito sábio, chega para essa moça e fala assim: olha, nunca conte para ninguém que você é uma mulher dos hebreus, que você é uma judia, esconda isso. E essa garota, querido, é levada para a cidade de Suzã. A Bíblia tem tanto detalhe, é tão rico, querido, esse texto, que a Bíblia fala que diariamente Mardoqueu caminhava no pátio do palácio. Então esses palácios eram murados, existia um pátio interno, onde as pessoas podiam ter acesso, as pessoas daquele reinado. E a Bíblia fala que diariamente Mardoqueu ia lá e ele dava orientações para Esther sobre como ela deveria se portar. E a tradição dizia que quando essas mulheres levavam para lá, irmão, devia ser feio o negócio. Porque essas meninas ficavam 12 meses tomando banho de sais para depois ser apresentada para o rei. Imagina o vudum. Você fala, não, você tem que tomar um ano de banho, senão não dá para o rei te conhecer. A Bíblia fala que elas ficavam nesse tratamento de beleza e depois eram apresentadas para o rei. E a tradição dizia que só quando o rei gostava demais de uma dessas moças e aprendia a chamar ela pelo nome, é que ela voltaria a estar de volta na presença do rei. Mas quando Esther é apresentada para o rei, ele se encanta tanto com essa garota, que de uma hora para outra, essa menina, órfã de pai e mãe, judia, se torna a nova rainha da Média e da Pérsia. A Bíblia diz que diariamente Mardoqueu continuava dando orientações para Esther. Eu amo os detalhes da palavra de Deus. A Bíblia fala que numa dessas idas de Mardoqueu, ele ouve 2 oficiais tramando uma conspiração contra o rei Xerxes. Ele ouve isso, ele conta para Esther, Esther conta para o rei Xerxes, ele manda averiguar se aquilo era de verdade, e ele constata que aquilo era verdadeiro, aqueles 2 oficiais são mortos. E tudo isso, querido, vai criando um ambiente de entrega e confiança entre a rainha Esther e o rei Xerxes. A Bíblia fala que chega um momento que o rei apresenta para o povo um homem chamado Amã. Amã era um oficial de guerra, um estrategista. E o rei faz mais ou menos o seguinte: olha, eu quero que vocês ofereçam para esse homem aqui a mesma honra que vocês oferecem a mim. E a Bíblia fala que quando Amã passava no meio do povo, todo o povo se prostrava, como você fazia para os reis. Mas um dia Amã estava passando no meio do povo e ele viu. Alguns oficiais viram que tinha um homem num canto que não se dobrava. Eles foram direto naquele homem, quem era? Mardoqueu. Chegaram para ele e falaram: olha, por que você desonra o rei e por que você desonra Amã não se prostrando? E ele responde o seguinte, ele fala: eu não me prostro porque eu sou judeu. O que aquele cara queria dizer? Eu só me prostro diante do meu Deus. Mas aqueles oficiais vão até Amã e contam isso para ele. Amã fica endemoniado, irmão. E naquele dia a Bíblia fala que ele decidiu não só acabar com Mardoqueu, mas com todos os judeus dentro do império. E Amã, que de bobo não tinha nada, ele chega para o rei Xerxes e ele fala o seguinte: rei, existe um povo aqui no meio do seu reinado, eles não pensam como a gente, eles andam dispersos, eles desobedecem às nossas leis, e não é prudente deixar esse povo solto. E ele diz o seguinte: eu separei 350 toneladas de prata para entregar a quem se dispuser a acabar com esse povo no seu reinado. A Bíblia fala que o rei Xerxes olha para Amã e diz o seguinte: Amã, a Bíblia diz que ele tira um anel do dedo, você já deve ter visto isso num filme. O rei tinha um anel de ouro com brasão real, então quando o rei escrevia uma carta de próprio punho, essa carta era dobrada, cera quente era derramado para selar a carta, e depois o rei colocava o brasão real. Aquilo era uma prova de que a carta vinha mesmo do rei. O rei tira o seu anel, dá para Amã e fala: Amã, quer saber? Fique você com essa prata
e faça o que você quiser desse povo. A Bíblia fala que a mãe escreve uma carta, querido, como se fosse o próprio rei, determinando um dia específico, aonde todos os judeus dentro do império deveriam ser mortos. Vá comigo para Esther, capítulo 3. Esther, capítulo 3, a partir do versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei. Repita comigo, como lei. Repita comigo, em cada província. E levado ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Sabe o que significava estar pronto para aquele dia? Significava que quando esse dia chegasse, se você tinha um judeu como vizinho, você deveria colocar uma espada na cinta. Você deveria entrar na casa desse homem, você deveria matar ele, sua esposa, seus filhos, seus animais e roubar tudo que aquele homem tinha. Se você não fizesse isso, quem ia ser acusado de traição contra o império e ia morrer era você. A Bíblia fala que quando essa carta foi espalhada, todos os judeus entraram em desespero. A Bíblia fala que com Mardoqueu não é diferente. A Bíblia fala desse homem rasgando as vestes, arrancando os cabelos, jogando cinza na cabeça, que era uma expressão de desespero. E a Bíblia fala que o desespero desse homem é tão grande que ele sai chorando e gritando pela cidade. Alguém vê o desespero de Mardoqueu e vai até a rainha Esther e fala: olha, Esther, aconteceu alguma coisa, porque Mardoqueu está todo sujo, rasgado, chorando aos prantos pela cidade. Ela envia um mensageiro. Quando esse mensageiro chega em Mardoqueu, ele dá uma cópia da carta. E ele fala: olha, você precisa pedir para Esther clamar para que o rei cancele esse decreto, porque senão todos nós vamos morrer. O mensageiro vai até Esther, e quando ela volta com a resposta, querido, quando ele volta com a resposta não é exatamente o que Mardoqueu queria ouvir. Esse mensageiro chega e diz: olha, Esther falou que o trono do rei fica dentro da sala real e ninguém pode entrar naquela sala a não ser que o rei estenda o cetro de ouro e chame aquela pessoa pelo nome. Qualquer um que entre sem ser chamado, ela diz, inclusive eu, vai perder a cabeça, vai ser morto. E ela diz: faz mais de 30 dias que o rei não me chama para estar na sua presença. Em outras palavras, querido, o que Esther está dizendo é o seguinte: eu não posso fazer nada. E, querido, eu contei toda essa história para que a gente chegasse até esse texto. Quando Mardoqueu recebe essa resposta do mensageiro, esse homem, cheio de sabedoria e cheio do Espírito de Deus, ele dá a seguinte resposta. Vá comigo para Esther, capítulo 4, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Então ele diz: quem sabe, se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. E aqui, querido, eu vejo dois princípios muito importantes, e eu quero começar pelo segundo. No final do texto ele diz: quem sabe se não foi para esse momento que você chegou à posição de rainha. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: Esther, olha a sua história.
Olha quando seus pais morreram, olha quando você foi adotada, olha quando a rainha rejeitou o rei, olha como você foi escolhida pelo rei. Ele está dizendo: Esther, eu acredito que você tem um chamado, que Deus te escolheu, que você está no lugar certo, na hora certa para transformar uma história. Ele está dizendo: eu acredito que Deus te chamou para alguma coisa. E em primeiro lugar, o texto diz assim, em segundo lugar, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento virão de outra parte para os judeus. Sabe o que Mardoqueu está fazendo? Ele está dizendo: Esther, eu acredito que você tem um chamado, mas se você não quiser, Deus vai levantar outro no seu lugar. Você sabe, querido, que eu cresci ouvindo as promessas que Deus tem para o Brasil. Eu tenho um pastor que viaja muito, está muito nos Estados Unidos, e o mundo inteiro está olhando e esperando um grande avivamento do Brasil. Eu cresci ouvindo que o Brasil seria o país que mais exporta missionários para o mundo. Você sabia que nós já somos esse país? Ninguém manda tantos missionários para o mundo como o Brasil. E eu tenho aprendido que Deus, quando Ele tem um propósito, Deus sempre cumpre os seus propósitos e isso não muda. Sabe o que muda? É se eu e você vamos fazer parte deles ou não. Isso muda. Sabe, eu acho interessante, às vezes quando eu vejo alguns pastores pregando e batendo a mão no púlpito na Bíblia e dizendo: olha, se Deus tem uma promessa para você, você não morre até que essa promessa se cumpra. Isso é muito bonito, mas eu quero dizer para você que não é verdade. E eu quero mostrar isso para você na Bíblia. Pensa num povo que tinha promessa de Deus, o povo que Moisés tirou do Egito. O que Deus promete para eles? Eu vou tirar vocês de lá, vocês vão vencer todos aqueles povos como se fosse um só homem. Eu vou mandar vocês para uma terra que mana leite e mel, seus filhos vão herdar aquele lugar, ninguém vai segurar vocês, a terra vai ser sua. Tinha promessa ou não tinha? Mas o que aconteceu com aquele povo, com exceção de Josué e Caleb? Morreram no deserto. Sabe por quê? Porque a promessa vem de Deus, mas a resposta à promessa vem de mim e de você. E era isso que Mardoqueu queria mostrar para Esther. Querido, quando a gente vai na continuidade dessa história, a gente vê que Esther, ela volta atrás, ela decide ir até o rei, ela cai na graça do rei, aquele decreto é cancelado e Amã é enforcado na forca que tinha preparado para Mardoqueu. É uma história linda, mas não é o meu propósito nesse momento. Queridos, muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e nós vemos coisas desconexas, mas Deus vê um reino caminhando. Talvez quando Esther olhou para a vida dela, ela viu um monte de coisa perdida, que parecia não ter conexão. Quando o pai morreu, quando a mãe morreu, quando eles foram exilados, quando Mardoqueu resolveu adotá-la, quando a rainha Vasti rejeitou o rei, quando ela caiu na graça de um cara chamado Hagai, que era o responsável pelo harém primeiro, depois quando ela cai na graça do rei, talvez ela olhasse para a sua história, ela visse coisas desconexas. Mas muitas vezes nós vemos coisas desconexas, mas Deus vê um reino caminhando. Sabe um dos textos que mexe demais comigo? A Bíblia fala lá no livro de Atos sobre o rei Davi, você não precisa abrir. Atos capítulo 13, versículo 36 diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado junto dos seus pais. Tem outra versão que diz: tendo Davi servido a sua geração, segundo os propósitos de Deus. Sabe o que esse texto me diz? Que Deus, Ele tem um propósito para os meus dias. E o meu papel é entender o que Deus quer fazer hoje e qual é a minha parte nisso. Querido, você nasceu num ano específico,
numa cidade específica, você está numa igreja específica, e isso significa que Deus está escrevendo uma história, Deus tem algo para o hoje, para essa geração, e o meu papel, a minha oração dia após dia, é falar: Deus, para onde o Senhor está indo, e como eu faço para corresponder à sua vontade. Para o que Jesus quer fazer em Blumenau, irmão, o que Jesus quer fazer na sua igreja, que Jesus quer fazer na sua casa. Você sabe que alguns anos atrás, eu fazia parte de uma igreja pequenininha lá em Curitiba, isso faz muito tempo, e eu vi um judeu pregando, eu não sei se você sabe, mas o judeu só considera judeu aquele que nasce de mãe judia, né? Então, se seu pai é judeu, mas sua mãe não é, eles não te consideram judeu. Esse cara era filho de pai e mãe judeus, e ele se converteu assim já depois dos 40 anos de idade. E esse cara se converteu, ele entendeu que o chamado dele era pregar em Israel para os judeus. Coisa tranquila. E esse homem se mudou para Israel para pregar o evangelho para judeus. E quando eu vi ele pregando essa mensagem, se eu não me engano, ele estava pregando em Israel há 22 anos. E no meio da mensagem dele, ele fala assim: olha, eu estou há 22 anos pregando em Israel, e vocês sabem em 22 anos quantos judeus eu já ganhei para Jesus? A igreja ficou na expectativa. E aí ele falou assim, ó, 1. Eu acho que ele viu o desânimo da igreja, que a igreja fez aquele... E ele olhou para a igreja e falou: você pensa que eu desanimo? Eu não desanimo, sabe por quê? Porque eu entendo que eu estou correspondendo àquilo que Deus me chamou. Deus não vai me perguntar se eu ganhei 1, se eu ganhei 10, se eu ganhei 100, se eu ganhei 1000. O que Deus vai querer saber é se eu entendi o que Ele tinha para mim e se eu correspondi àquilo que Ele me chamou para fazer. Isso é entender o chamado. Alguns anos atrás eu estava no final de um culto de jovens e tinha um garoto lá que era bem quietinho. A gente que pastoreia, você sabe, você vê todos os perfis diferentes. Esse era um menino tranquilo, quieto. Ele está aqui em Itajaí hoje. E ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu queria falar com você, como que a gente faz? Eu falei: vamos agendar para você estar no meu escritório. E ele foi para o escritório da igreja, a gente começou a conversar. Irmão, era um menino assim de uns 26 anos, mas pensa no menino que estava bem financeiramente, profissionalmente. Ele estava fazendo a segunda faculdade, ele tinha um emprego tão bacana, ele dava consultoria para empresas americanas que queriam comprar empresas dentro do Brasil. Então, olha o nível de trabalho que esse menino fazia. E ele falou: pastor, eu já fui promovido várias vezes. Ele morava assim num dos bairros mais nobres de Curitiba, um baita de um apartamento sozinho, solteiro, tinha um carrão quitado. E ele foi contando todo esse testemunho, mas pastor tem uma coceira. Eu ouvindo isso, e glória a Deus, aleluia. E uma hora eu falei: tá, mas o seu chamado, o que Deus te chamou para fazer? Ele: puxa, pastor, você sabe que quando eu era adolescente, eu entendi que eu tinha um chamado missionário. Eu falei: o que aconteceu com o seu chamado missionário? Ele falou: pastor, o que aconteceu é que eu passei no vestibular, aí eu consegui um bom emprego, aí fui promovido no emprego, aí fui promovido de volta, aí fui fazer uma segunda faculdade, aí fui promovido de volta e estou aqui até agora. Eu falei: cara, você está disposto a avivar esse chamado? Ele falou: pastor, se for a vontade de Deus, eu quero o que Deus tem para mim. Eu falei: então amém, vamos orar por isso. E eu comecei a orar por aquele menino. Pouco tempo depois disso, eu levei lá na igreja, na comunidade Alcance em Curitiba, uma mulher que é missionária em regiões pobres da Europa. Por incrível que pareça, isso existe. E essa mulher pregou lá sobre missões e ela fez um apelo no final. Irmão, quando eu vi esse menino, ele estava rolando no chão chorando. E eu costumo dizer o seguinte: homem chora feio, né, irmão? Já viu mulher chorando? Mulher chorando é assim, ó. Vai aparecer um lencinho, um guardanapo na mão dela, eu acho que nem que materialize, mas ela vai chorar assim. Agora, o homem chorando é uma desgraça de feio, irmão, porque o homem chora assim, ó. É feio o homem chorando. E esse menino estava chorando desse jeito. E ele rolava e chorava. Eu falei: vou ter que dar um soro para ele quando ele terminar, vai desidratar a criatura. Irmão, pô, acabou o culto, o povo foi indo embora, o menino estava lá. Aí,
Quando não tinha quase mais ninguém na igreja, ele levantou com 2 olhos inchados, escuro, parecia um panda. E ele chegou para mim e falou assim: nossa, pastor, fui muito tocado hoje. Eu falei: não diga. Ele falou: pastor, a gente pode falar essa semana? Eu falei: pode. Ele foi na minha sala, eu lembro que ele sentou na frente da minha mesa, ele pegou um calendário que ele tinha na mesa e ele apontou, falou assim: esse dia aqui, eu estou pedindo demissão do meu trabalho e eu estou indo embora para missões. Rafael ali. E falou: estou indo embora para missões. Eu falei: você tem certeza, cara? Aí isso até deu um gelinho. Eu falei: você tem certeza? Ele falou: tenho. Eu falei: então soca a bota, vamos para missões então. E esse menino tão submisso, querido, ele falava muito bem inglês, o pai é piloto de avião, já tinha viajado, dominava a língua, tinha dinheiro. Ele falou: pastor, eu posso ir fazer uma escola de missões em qualquer lugar do mundo que eu quiser, mas eu não quero escolher sozinho. Você me ajuda a escolher? Eu falei: ajudo. E eu lembro que ele trouxe 5 panfletos de 5 escolas pelo mundo. E a gente acabou escolhendo junto a escola da Heidi Baker. Quem conhece a Heidi Baker aqui? Tem um trabalho incrível missionário na África, em Moçambique. E a gente escolheu essa escola para ele ir. Então ele fez todos os testes em inglês e ele foi aprovado. Quando chegou a hora dele ir, ele começou a vender todas as suas coisas. E eu lembro que assim, uns 15, 20 dias antes dele ir embora, ele chegou e falou: poxa, pastor, eu vou passar 10 dias no Rio Grande do Sul com a minha família. Agora eu não lembro se ele estava no Rio Grande do Sul ou Londrina. Ele falou: eu vou passar uns dias, 10 dias com a minha família, mas eu vou entregar meu apartamento antes, eu não tenho onde ficar 10 dias. Eu falei: cara, demorou, vamos ficar na minha casa. Você vai morar 10 dias comigo. E aí ele ficou esses dias lá em casa, e um dia eu estou orando em casa, ele tinha ido para o centro da cidade resolver algumas coisas, e Deus me fala algo muito específico, irmão. E eu falei: Deus, como que eu vou falar isso para esse menino, se esse menino querer bater em mim? O menino chegou da rua, eu coloquei ele na sala, eu falei, o nome dele é Mateus. Falei: Mateus, eu vou te falar uma coisa aqui, cara, mas você vai ter que ter uma maturidade para ouvir. Ele falou: o que foi, pastor? Eu falei: cara, o negócio é o seguinte, estava orando aqui, eu sinto que Deus falou comigo, e eu entendo que seu chamado não é missões. Ele falou: meu Deus do céu. Cara, eu pedi demissão do meu emprego, eu vendi tudo que eu tinha. Eu falei: calma. Eu falei: cara, eu acho que você está no lugar certo, na hora certa, que Deus tem um chamado para a sua vida, você tem um chamado ministerial, você precisava romper, então você precisava dar esse passo de fé que você está fazendo, é nesse lugar que você tinha que estar. A única coisa é que eu não acredito que você é um missionário, para mim isso é um pastor, e eu só te peço uma coisa: vai para essa escola com o seu coração aberto, para você ouvir de Deus que você não é um missionário, que você é um pastor. Você pode orar por isso? Ele falou: posso, você pode orar para Deus me dar uma esposa? Falei: combinado. E ele foi para missões. Irmão, acho que passou uns 2 meses, ele ligou para mim todo animado, falou: pastor, conheci uma moça aqui, pastor. Está rolando um manto. A liderança está orando com a gente está orando junto. Eu falei: é mesmo, cara? E eu falei: e daí, da onde que é a garota? Vai gente do mundo inteiro estudar lá. Eu falei: da onde que ela é? Ele falou: é de São Paulo, pastor. O cara vai para a África para conhecer uma paulista, né, irmão? Ela era inclusive secretária do Teófilo Hayashi, do Ministério Dunamis. E acho que o Teófilo esteve aqui com vocês, né? E ele falou: pastor, nós estamos orando aqui, acho que tem alguma coisa de Deus. Eu falei: cara, vou estar orando com você. Logo depois disso, ele me contou uma outra história. Ele disse que foi um dia um americano ministrar na escola, e lá vai gente do mundo inteiro. E ele falou que esse cara, ele era diretor da Hershey's Chocolates nos Estados Unidos, aleluia. Todo mundo conhece a Hershey's, né? Um gordinho não pode falar de chocolate sem dar um glória a Deus, né, irmão? E dele falou que esse cara foi ministrar, e disse que esse cara pregava e olhava para ele. E o cara pregava e olhava para ele, pregava e olhava para ele. Ele disse que ele já estava estufando o peito, né, irmão? Já estava: o que esse cara está me olhando, velho? Não para de me olhar. Diz que terminou a ministração, o cara sentou do lado dele e falou assim: quem é você? Ele falou: eu sou Mateus, sou do Brasil. Esse cara falou: o que você fazia no Brasil,
Mateus? Ele falou, eu trabalhava com isso, área de contabilidade, consultoria, empresas americanas e tal. Ele falou, Mateus, deixa eu te contar uma coisa. Parte do que eu entendo que é o chamado que Deus tem para mim, eu tenho uma parceria com a ONU, e eu vou para países de terceiro mundo, e eu abro empresas nesses países de terceiro mundo. Ele falou, eu gero emprego, eu mudo a condição da cidade, mas eu evangelizo todo mundo que entra na empresa. E ele falou, eu estou abrindo uma empresa aqui em Moçambique, para trabalhar com castanha de caju. Ele falou, cara, eu gostaria que você orasse, mas eu creio que eu tenho uma direção de Deus, e eu gostaria de te convidar para ser o próximo diretor financeiro da minha empresa. Irmão, 8 meses depois que esse menino tinha ido embora, eu estava casando ele com aquela garota em São Paulo, e ele era o diretor financeiro dessa empresa em Moçambique. Agora, olha a volta que a vida desse menino deu, porque em algum momento ele decidiu parar tudo e dizer, eu preciso entender o que Deus tem para mim e corresponder a isso. Irmão, podia estar até hoje fazendo a 3ª faculdade, na 15ª promoção, trocando de carro, indo para uma casa maior, solteiro. Fala misericórdia, o solteiro. Fala misericórdia, você que é solteiro. Amém, isso aí. Agora olha a volta que a vida desse menino deu, porque ele falou, eu entendo que Deus tem alguma coisa para mim, e eu preciso entender o que Deus tem. Algum tempo atrás, quando acabou o contrato dele, ele me ligou e falou, pastor, meu contrato aqui está chegando no fim, eu não quero renovar, porque Deus tem nos falado que nós temos um chamado pastoral, e nós vamos voltar para o Brasil. Eu amo poder contar histórias recentes. Queridos, algum tempo atrás, houve essa história. Em 2007, eu lancei meu primeiro livro. O David Keelan, na época, quem conhece o David Keelan, levanta a mão aí, a maioria. O David Keelan, na época, estava no auge, ele fez o prefácio do meu livro. E isso abriu a porta para eu começar a ir pregar em algumas igrejas. Que experiência eu tinha? Zero. Eu costumo dizer que eu era só metido. Fui metido para escrever um livro, metido para levar o livro para o David, metido para aceitar convite para ir pregar, e você vai aprendendo. Eu entendi que eu tinha um chamado. E eu lancei esse livro e alguns convites começaram a aparecer. E eu lembro que um dia um pessoal de uma igreja lá em Curitiba me ligou, eu não conhecia aquela igreja, na hora o cara falou, olha, alguém que te conhece, está aqui na nossa igreja e me passou o seu telefone. Ele falou, pastor, eu nem era pastor na época, falou, Farley, eu gostaria que você viesse pregar aqui num culto de sábado na igreja. Eu aceitei o convite, claro. Quando a gente começa, cadê os seminaristas aí? A gente começa a pregar, irmão, você prega até para o espelho, para tudo que der. Se tiver uma chance, você vai pregar, não vai? Aquela fome de pregar. Eu falei, não, eu vou pregar sim. Quando eu desliguei o telefone, deixa eu fazer um parênteses aqui. Aprenda uma verdade, querido, da vida com Deus. Quando a gente prega uma mensagem com muitos testemunhos assim, o pregador pode passar a falsa impressão de que a gente vive ouvindo a voz audível de Deus todo dia, o dia todo. Eu quero dizer para você que isso não é verdade. A maioria dos nossos dias, eles não são sobrenaturais. A maioria dos nossos dias são naturais, mas é a nossa fidelidade e disciplina nos dias naturais que tornam os dias sobrenaturais possíveis. Amém? Então Deus não fala comigo todo dia assim, mas naquele dia Deus falou comigo, eu sabia que era Deus. Deus me falou assim, olha, você vai pregar nessa igreja e tem pecado no meio da liderança dessa igreja. Quando Deus falou comigo, a minha primeira impressão foi dizer, e o queco? E o que é que eu tenho com isso, né, Deus? Eu falei, por que Deus está me falando isso? Não sou líder da igreja, não sou nada. Só que conforme os dias foram passando, eu pensei, isso é coisa da minha cabeça. Eu falei, eu estou começando a pregar, eu já estou achando que eu tenho as revelagens, as palavras da profecia, e eu já estou achando que eu sou ninja, que eu vou fazer isso. Eu falei, eu estou viajando na maionese, eu não vou mais pensar nisso, isso vai passar. Quando começou a se aproximar o dia de eu ministrar naquela igreja, Deus começou a me falar mais uma coisa. Deus começou a me dizer assim, tem pecado no meio da liderança dessa igreja e você vai dizer isso lá. Eu falei, cara, agora que eu estou louco mesmo. Estou achando já que eu sou o profeta que vai apontar o pecado do povo. E eu falei, eu estou muito louco. Só que aquele negócio foi queimando no meu coração 3 dias antes. Eu não tinha paz, irmão. Deus falava, você vai lá
e você vai apontar o pecado. E chegou o dia da ministração. Eu tinha acho que uns 6 meses de casado. A Dani foi comigo, minha esposa. E eu lembro que tinha um pastor amigo meu, que era um pastor da Igreja Batista Shalom, uma das maiores igrejas da cidade. Ele ministrava louvor, era um pastor mais velho. Eu gostava de ter ele comigo, me sentia seguro. E normalmente quando eu ia pregar, eu levava ele para ministrar louvor. Eu lembro que a gente chegou, o pastor mostrou as dependências da igreja. E ele falou, olha, tem uma sala aqui para vocês orarem. E eu lembro que eu entrei na sala para orar com o pastor Danilo e a equipe de louvor dele. E aquele negócio estava no meu coração. Eu falei, eu vou ter que falar para o pastor, já sei. Vou falar para o pastor Danilo, esse negócio está na minha cabeça, e ele vai olhar para mim e falar, Farley, esquece isso. Você está viajando na maionese, não fala nada. E um pouco antes da gente orar, eu falei, pastor Danilo, está já uns dias no meu coração, e Deus está me dizendo que tem pecado no meio da liderança da igreja aqui, e está me dizendo que eu vou ter que falar, pastor. Eu tinha certeza que o pastor Danilo ia dizer, não, você está louco, Farley. Aí ele era bem calmo, irmão. Ele olhou para mim e falei, pastor, o que eu faço? Ele olhou para mim e falou assim, Farley, você faz o seguinte, manda tua esposa ficar lá fora, carro ligado, porta aberta, e você fala. Eu falei, não, você está zoeira comigo, né, pastor? Ele falou, não, pode falar, pode falar. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Irmão, deixa eu fazer outro parênteses aqui. Eu fiz do pior jeito que podia fazer. Eu já paguei muito mico para Deus. Pensa um cara que já fez o negócio do jeito errado, aprendendo. Primeiro pastor que me discipulou me chamava de pouca prática. Então era coroinha ou pouca prática. Era mais ou menos assim. Então, irmão, se hoje Deus me desse uma palavra sobre uma igreja, o que eu faria? Eu chamaria o pastor da igreja. Falava, pastor, eu preciso falar com você. Levaria ele para uma sala. Falava, pastor, ninguém ouve a gente aqui, né? Não. Falaria, pastor, Deus tem incomodado uma coisa no meu coração. Você é o anjo dessa igreja. É seu papel julgar a profecia. Toda profecia nasce para ser julgada. A Bíblia fala, vendo profetas, falem 2 ou 3, os demais julguem. Falei, então Deus me fala que existe pecado no meio da sua liderança e eu gostaria de submeter essa profecia ao Senhor. Mas, irmão, na época, qual a experiência que eu tinha, que era nenhuma, eu fiz o melhor que eu consegui. O que eu fiz? Chegou a hora do culto. Eu vou até aqui, começou o culto. Eu lembro que eu estava bem assim, como se fosse aqui, né? Do meu lado esquerdo, eu estava na primeira fileira e o pastor Danilo começou a tocar a primeira música. Estou judiando os caras da câmera, né? E eu comecei a orar e comecei a falar assim, meu Deus do céu, eu vou ter que falar, meu Deus do céu. Irmão, sentia dor nas costas. Parecia que Deus me empurrava. Dizia, você vai. Senti dor física nas costas. E eu lembro da oração que eu fiz. Eu falei, puxa vida, Deus, eu sonhava em pregar nas igrejas, mas não era bem assim que eu imaginava que ia ser. E aí, o que é o cara sem experiência nenhuma? Irmão, às vezes eu penso, como que eu fiz isso? Tinha testemunha. Terminou a primeira música, música de celebração, irmão. O que eu fiz? Falei, então tem que resolver, vamos de uma vez. Subi no púlpito sozinho, sem ninguém me anunciar. Subi no púlpito, acho que um anjo deixou um microfone lá. E já peguei o microfone. E já falei assim, eu queria estar falando outra coisa aqui. Mas, irmão, parece que a hora que eu peguei o microfone, desceu um leão em mim. E eu já falei assim, olha, quando Deus levanta um profeta, as coisas nunca ficam como eram antes. Ou Deus quer trazer arrependimento, quebrantamento, para trazer graça e misericórdia, ou o coração se endurece para que Deus traga juízo. Falei, nossa, de onde que veio isso? Vou tuitar depois. Vem na hora, irmão. E aí eu falei, Deus tem me mostrado há dias que tem pecado no meio dessa liderança. Quando eu falei isso, o pastor da igreja estava ajoelhado orando, já fez assim, os músicos já enfiaram a cabeça na parede. Eu falei ainda, pastor, não se preocupe, que eu sei que não é o senhor não, viu? Eu sei que o senhor está orando pela igreja aqui. Aí eu falei, pensa no fiasco, irmão. Eu falei, então se você está aqui nessa igreja da liderança, está em pecado, fica esperto que Deus vai mexer com você. Aí eu falei, cara, e agora o que eu faço? Em nome de Jesus, amém. Você está rindo porque não foi você. Aí botei o microfone e fui descendo. Já imaginei 2 caras de terno preto.
me dando um peixinho, me derrubando, torcendo meu braço para trás, ninguém pulou em mim. Aí eu fui ali, fiquei e falei, meu Deus, o que aconteceu? Os caras não vão me chamar para pregar, eu pensei. Aí me chamaram para pregar. Eu preguei, contei umas piadinhas, eles deram aquele sorriso meio amarelo, aquela coisa assim. E eu saí. Quando eu saí, eu lembro que entrei no carro com a Dani, eu falei, Dani, que trem mais louco que aconteceu aqui. Ela nem abriu a boca, sabiamente. Eu falei, que troço esquisito. Isso ficou no meu coração. Aí olha só, irmão. Se passaram 4 anos. Nesses 4 anos eu cresci na comunidade Alcance. Eu fui ordenado pastor na comunidade Alcance. E eu estou um dia na minha sala, no escritório da igreja. E aí eu estou sentado na minha sala e imagina que a minha, aqui como se fosse a porta da minha sala e minha mesa aqui. E aí eu vejo, aqui tinha um corredor, eu vejo que uma pessoa passa e faz assim, ó. Era uma das pastoras daquela igreja. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, é a pastora daquela igreja da profecia. Aí ela entra já e fala assim, pastor Farley, 4 anos depois. Eu falei, é. E ela fala, você não lembra, mas você deu uma palavra na minha igreja. Eu falei, lembro. E aí ela me contou o que aconteceu. O líder de jovens que me levou para aquela igreja era filho dela. E olha que história triste. Ela falou, pastor, quando você pregou na nossa igreja, a gente ficou muito triste. Eu falei, eu entendo você. Ela falou, a gente ficou entre nós conversando. Como o cara vem aqui, não conhece ninguém, não conhece os pastores, vem dizer que tem pecado no meio da igreja. Eu falei, concordo com você. Eu falei, mas Deus estava me empurrando. Ela falou, a gente ficou muito triste. Mas o que aconteceu logo depois que você foi embora? Ela falou, olha, meu filho era o líder de jovens e estava sendo preparado para já ser estabelecido o novo pastor da igreja. Só que logo depois que você foi embora, a gente descobriu que meu filho estava em adultério. E quando a minha nora, eu não lembro se era 3 ou 6 meses, estava com uns 3, 6 meses de gravidez, ele arrumou as coisas dele e foi embora e abandonou ela e a igreja. Por um lado, eu falei, puxa vida, pastora, é mesmo. Por um lado, eu estava sentindo pelo que aconteceu, mas por dentro eu estava assim, nossa, eu sou profeta mesmo, cara. Estava com aquela vontade de pular, de dar um grito, falar isso aí mesmo, né? Olha que loucura, 4 anos depois. Só que se passaram mais 2 anos. Se passaram mais 2 anos, a gente está falando de 6 anos agora. Eu estou um dia em casa fazendo devocional, o celular de pastor parece que é endemoniado, ele pode ficar cá o dia inteiro quieto. Se você dobrar o joelho para orar, ele vai tocar, irmão. Então você já põe no modo avião, você desliga, você fala assim, eu não vou atender telefone, porque eu vou ficar com Jesus agora. E eu lembro que eu estava no devocional e eu vi que o telefone tocou, era um número que eu não conhecia, não tinha registrado, aí que normalmente eu não atendo, mas eu senti de atender aquela ligação. Eu atendi aquela ligação, era um rapaz, e esse rapaz falou assim, pastor Farley? Eu falei, é. E ele falou, pastor, você não sabe o que eu tive que fazer para conseguir seu telefone. Ele falou, você pode me ouvir? Eu fiquei pensando, depois de uma apresentação dessa, como que eu vou dizer que não, né? E eu falei, posso? Ele falou, pastor, eu sou fulano de tal. Vou falar o nome dele, ele sabe que eu conto esse testemunho. Eu falei, pastor, aqui é o Juliano da igreja tal. Era o filho da mulher. Ele falou, pastor, deixa eu te contar a minha história. Você foi na igreja aquela vez, liberou aquela palavra profética. Você sabe, acho que a minha mãe conversou com você, eu fui embora de casa, abandonei minha esposa. E ele falou, depois que eu abandonei minha esposa, eu caí na prostituição mesmo. Você não acredita no que eu me envolvi. Mas depois de um tempo afastado de Deus, da igreja, eu conheci uma moça. Eu comecei a namorar com essa moça e eu casei com ela. Quando ele falou que casou, aquilo lá já partiu o meu coração. Fiquei com vontade de arrachar ele no meio, mas me segurei. Ele falou, pastor, mas depois que eu casei, eu comecei a sentir saudade de Deus. E ele falou, olha pastor, agora eu voltei a congregar, a minha esposa, minha nova esposa se converteu, se batizou,
E a gente está muito bem, mas faz uns 3 meses que eu não consigo dormir à noite. Eu fico rolando de um lado para o outro e Deus fica me dizendo que eu não tinha direito de estar casado com ela. E Deus me fala mais uma coisa, que eu tinha que ligar para você. Ele fala assim, o que você tem para me dizer? Eu falei, irmão, talvez nunca mais eu tenha a chance de falar com esse garoto na vida, eu vou já com os 2 pés no peito. Eu falei, cara, sabe o que eu acho? Eu acho que você está indo para o inferno e está levando essa moça junto. Ele, como assim, pastor? Eu falei, cara, onde está a sua mulher, sua esposa? Ele falou, pastor, eu falei, ela adulterou, ela te traiu também? Ele falou, pior que não. Falou, pior que não, pastor, ela está até hoje fiel na igreja e sozinha. Eu falei, amigão, a Bíblia não te dá o direito de casar de volta. Eu falei, cara, você quebrou essa aliança do casamento, tem 2 opções para você. Ou você volta para sua esposa, ou você fica sozinho para sempre. Ele falou, não, pastor, mas o meu pastor, eu cortei ele, falei, eu sei o que teu pastor te disse. Teu pastor te disse que você tem direito de ser feliz, que as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Ele falou, meu pastor disse que eu tenho direito de ser feliz sim. Eu falei, então tá bom, então se você nascer pobre, você tem direito de roubar um banco para ser feliz também. Ele falou, não pastor, mas se eu sair agora dessa relação que eu estou, essa menina vai se desviar e ir para o inferno. Eu falei, não se preocupa, porque estão indo vocês 2 para o inferno abraçados, você está ajudando ela a ir para lá. E esse menino falou, então tá bom, gaguejou, e falou, tá bom, tá pastor, e desligou o telefone. Irmão, quando a gente conta um testemunho, normalmente a gente conta só o que deu certo. Eu quero te contar as coisas erradas que eu fiz. Quando aquele menino desligou o telefone, eu registrei o número dele. E eu falei, Deus, não é possível, 6 anos depois, o Senhor precisa ter alguma coisa nisso. Eu não aceito que o Senhor não tenha um propósito nisso. E eu comecei a orar, mas em vez de eu ligar para aquele menino e tentar ajudá-lo, eu não liguei, irmão. Sabe por quê? Porque eu tinha medo de ligar para ele dizer, não, viajei na maionese, não é isso, e eu me frustrar. Eu errei. Eu fiquei orando por 2 dias. No 3º dia, ele me ligou de volta. E eu atendi e falei, oi Juliano. Ele falou, pastor, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço a verdade. E tudo que você falou está queimando no meu coração e eu não consigo rejeitar. Ele falou, eu não te falei, mas hoje eu sou um advogado. Ele falou, estou com as minhas malas no meu pé. Eu estou indo embora para a casa da minha mãe, já entrei com os papéis de divórcio. E ele falou, você pode orar para Deus restaurar o meu casamento? Eu falei, posso, eu dei uma orientação para ele, eu falei, você vai juntar a família dessa moça, você vai pedir perdão para eles, você vai abrir a Bíblia, vai dizer por que você não tinha o direito de casar de volta. Eu falei, você sabe fazer isso. Eu falei, você vai pedir perdão para todo mundo. Irmão, desliguei o telefone. E eu errei de volta. Em vez de acompanhar esse menino, o que eu fiz? Fiquei orando. Não que orar não seja importante, mas a oração precisa vir acompanhada de uma ação. E eu tinha tanto medo que ele voltasse atrás, que eu tinha medo de ligar para ele. 6 meses se passaram. A gente está falando já 6 anos e meio. Lembra que eu falei? Nós vemos coisas desconexas, mas Deus vê um reino caminhando. Eu estou um dia na igreja, lá na comunidade Alcance, culto de domingo, e eu estou cumprimentando algumas pessoas, de repente vem um rapaz e dá a mão para mim. Eu falei, eu conheço esse rapaz de algum lugar. E ele olha para mim e falou, pastor, sou eu, o Juliano. Quando ele falou isso, eu estiquei a cabeça para ver se a esposa e a filha estavam junto, e estavam junto com ele. E aí, irmão, a gente se abraçou, chorou daquele jeito feio de homem. E a gente chorou, se abraçou, e ele olhou para mim e falou, pastor, por 6 meses a minha esposa me rejeitou, não queria nem falar comigo. Mas um dia ela resolveu vir visitar um culto aqui na sua igreja, e o pastor Luciano Subirá estava pregando uma mensagem chamada O Propósito da Família. A gente tem esse livro lá embaixo. Ele falou, ela saiu daqui e ela me ligou. E ele falou, pastor, a gente está começando a namorar de volta. E eu comecei a acompanhar esse casal, e eu lembro que ele me contou uma história, isso mexeu tanto com o meu coração. Ele falou, pastor, a gente teve que falar com os pais dela, imagina, os pais dela pastores e a mãe dela pastora. E ele falou, olha, a gente sentou na mesa e eu falei para o meu sogro do meu arrependimento, que eu queria voltar a namorar com a filha dele, a reconstruir. E disse que aquele pastorzão com o coração ferido olhou para aquele rapaz e falou, cara, você acabou com a nossa família.
Você trouxe vergonha para a gente. Você abandonou minha filha. Você abandonou minha neta. Ele falou, como que a gente vai acreditar em você? Quando ele falou isso, como que a gente vai acreditar em você? A filha deles, que na época tinha ali 6 anos, entrou correndo na sala e abriu uma folha de papel Chamex. É isso, daquele papel branco? Abriu uma folha e falou, olha o que eu fiz. E na folha ela tinha desenhado um coração e escrito o nome dela, da mãe e do pai. E quando aquele pastorzão viu aquilo, começou a chorar. E falou, cara, como que eu vou contra isso aqui? E disse que ele abraçou aquele menino e falou, você é o meu filho pródigo que está voltando para casa. E há 2 anos atrás, irmão, a gente casou os 2 de volta. E eles são líderes no ministério hoje. Muitas vezes nós vemos coisas desconexas, mas Deus vê um reino caminhando. Esther nasceu com tudo que era necessário para ganhar o coração daquele homem, querido. Com tudo que precisava. Eu gosto muito do Salmo 139, que diz que todos os nossos dias foram escritos pelo Senhor. Agora deixa eu te dizer algo. A gente normalmente é muito crítico com a gente mesmo, mas Deus colocou em você, querido, características, talentos, habilidades, qualidades, um temperamento que não foram colocados em você de forma aleatória. Às vezes a gente olha para Deus como se fosse um confeiteiro, que ele vai experimentando um pouco de cada tempero. Não, Deus colocou cada coisa de forma meticulosa e estratégica em você, para que você cumprisse um propósito. Você tem um chamado. Deus quer fazer algo na sua geração. Eu gosto muito de uma frase do Global Youth Movement, que diz assim, que toda geração tem a oportunidade de transformar o mundo. E essa aqui é a nossa vez, irmão. Agora, o que Jesus quer fazer hoje? Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, eu participei de um grupo de jovens muito especial. Eu sei que isso vai falar de forma especial no coração de alguns de vocês. Era uma igreja pequena, mas era uma igreja de jovens muito talentosos, quase jovens só. E eu lembro que um dia a gente estava numa reunião na casa do pastor, uma reunião de liderança. O pastor estava compartilhando uma palavra e eu comecei a olhar para aquelas pessoas que estavam ali. Eu estava vendo o talento desses meninos aqui, ensaiando, passando o som. E eu lembrei daquilo, eu olhei em volta, eu falei, gente, como esse povo é talentoso. Eu olhei e falei, esse cara toca todos os instrumentos. Eu falei, esse cara aqui conhece demais da Bíblia. Esse cara manja tudo de comunicação, de web design. Eu comecei a olhar o talento de cada um. E cheguei em mim e falei, Deus, eu acho que eu sou o único Zé Ruela aqui desse grupo. Falei, acho que eu sou o único cara que não tem talento nem habilidade nenhuma. E eu fiz uma oração no meu coração. Eu falei, Deus, se eu tenho algum talento, alguma habilidade, me revela isso, Deus. Na hora, irmão, foi uma oração na minha mente, no meu espírito. Nessa hora o pastor falou, espera aí, eu preciso parar aqui um pouco. E ele falou, olha, Farley, eu vi um anjo entrar por aquela porta. E esse anjo carregava um balde cheio de pedras preciosas. E esse anjo parou na sua frente, ele derramou todas essas pedras dentro de você. E aí ele olhou para mim e falou assim, fala para ele que cada uma dessas pedras é um talento ou uma habilidade que eu coloquei dentro dele. Irmão, Deus não faz isso só comigo, Ele faz isso com você. Quase 10 anos atrás, eu perdi meu pai. Eu estou quase chegando no fim, deixa eu me expor para você. Eu perdi meu pai, irmão, nunca vi meus pais brigarem na vida. Meus pais eram aquele casal que se meu pai fosse comprar um pão na esquina, minha mãe ia junto. Nunca vi eles brigarem, nunca exagero, nunca vi. Vi eles discordarem, brigar, nunca. E meu pai faleceu e eu fiz o que qualquer filho faria. Eu comecei a fazer algumas visitas na casa da minha mãe. Eu visitava clientes na rua para ver como minha mãe estava. E minha mãe contou, inevitável a gente falar de coisas de família, e minha mãe falou de várias coisas que eu nunca sabia. E numa dessas conversas, eu vi que meus pais foram muito sábios, preservando eu e a minha irmã de muitas coisas. Agora que eu vi que tem tanta gente lá, irmão. Glória a Deus, tudo bem aí, gente?
Minha mãe me contou uma coisa que eu não sabia. Minha mãe é a pessoa mais apaixonada pela palavra de Deus que eu conheço. Todo ano minha mãe pegava uma Bíblia novinha, durante o ano ela estudava, lia, anotava, e quando chegava no final do ano aquela Bíblia estava toda desbeiçada, ela guardava aquela, pegava uma 0 quilômetro e começava tudo de volta. Minha mãe é apaixonada pela palavra de Deus. E meu pai era fiscal de obras do DR, ele fazia estradas, fiscalizava estradas, e a gente mudava muitas vezes. Inclusive, eu falei ontem que, quando eu estava em Ponta Grossa, eu congreguei, inclusive, na Assembleia de Deus, sede lá. E na cabeça do meu pai, a gente tinha que ir numa igreja que era perto de casa. Então, eu passei por Batista, Assembleia, congregação, rodei por tudo, irmão. Era flex, né? E a minha mãe falou o seguinte um dia, ela falou: Farley, você já percebeu que toda vez que a gente mudava e a gente começava a congregar numa igreja diferente, as pessoas logo percebiam o quanto eu conhecia da palavra de Deus, o quanto eu amava a palavra de Deus, e essas pessoas me colocavam logo para dar aula na escola dominical, para dar aula bíblica, para abrir um grupo de estudos. Eu falei: claro que eu lembro, mãe, lembro disso da vida inteira. E ela falou: e você lembra também que toda vez que eu começava a dar aula, teu pai pedia para eu parar? Eu falei: olha, eu não lembro disso desse jeito, mas não é estranho para mim também. Ela falou: então eu vou te contar uma coisa que você nunca soube. Ela falou: olha, teu pai morria de ciúmes de mim, e toda vez que a gente ia para uma igreja nova, eu começava a dar aula, começava a ensinar, e as pessoas começavam a vir perguntar coisas para mim, teu pai tinha ciúme, e ele pedia para eu parar de dar aula, e eu sempre fui submissa, e para honrar ele, eu parava de dar aula. E ela falou: mas alguns anos atrás, aconteceu uma coisa. Olha o que aconteceu, irmão. Eu tenho um negócio com a minha família, que eu gosto de ir naquelas igrejinhas. Sabe aquela igrejinha que é menor que esse púlpito aqui assim, irmão? Que é aquela igrejinha pequenininha de bairro, na região mais pobre da cidade, que tem um povo muito simples lá, como eu falei, que fala carça, borso e preda, mas passa o dia orando e move nos dons proféticos. Eu acho que vocês, todo mundo conhece aqui. Lá perto de casa tinha uma Assembleia Madureira, irmão, que era o céu na terra. E eu gosto de ir nessas igrejinhas porque ninguém te conhece. Eu falo: Deus quer falar comigo, Deus vai falar comigo onde ninguém me conhece aqui. E eu gosto de chegar depois que o culto já começou, para ninguém sondar nada da minha vida, e sentar na última fileira, que normalmente é tipo a quinta. A igreja começa, já termina. E minha mãe falou: Farley, nós fomos numa daquelas igrejinhas. Eu falei: daquelas, na região mais pobre da cidade? Ela falou: é bem essa. Ela falou: cara, a gente foi daquele jeito, chegamos depois do culto ter começado, e aí começou o louvor, e já veio a irmã do coque, e ela já veio rodando. Eu falei: daquelas com freio a ar? Ela falou: você já viu que elas têm um freio a ar, parece que ela roda, e ela solta um psh, e já mete um terra, irmão? Eu gosto disso aí, irmão. E ela falou, e a irmã veio rodopiando já, e já parou e apontou o dedo na cara do seu pai. E ela já começou assim: por muitos anos você tem parado o ministério dessa mulher. E ela falou: ou você libera ela para fazer aquilo que Deus chamou ela para fazer, ou Deus vai tirar você. E meu pai espiritualizou, saiu de lá falando: está quebrado em nome de Jesus, não aceita essa palavra. Mas logo depois disso, meu pai teve câncer, irmão. E não muito tempo depois disso, meu pai lembrou, ele pediu perdão para Deus pela atitude dele, mas não mudou de atitude. E sabe o que aconteceu? Deus levou o meu pai. Sabe por que eu estou te falando isso? Para que você entenda que o seu chamado é importante para Deus. Eu estou quase chegando no fim. Queridos, lembra qual foi o primeiro texto que a gente leu? O texto para a igreja de Éfeso. Lá nas 7 igrejas do Apocalipse, Jesus volta a falar com a igreja em Éfeso. Vá comigo para Apocalipse capítulo 2. Versículo 1. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva:
Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras. Repita comigo, obras. E o seu trabalho árduo. Repita comigo, trabalho árduo. O que é trabalho árduo, querido? É muito trabalho, é trabalho intenso. E a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles são impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome. E não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre essa igreja de Éfeso. Essa igreja era uma igreja que não tinha obras? Claro que tinha. Pelo contrário, Jesus fala, eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo. Então essa igreja tinha muitas obras. Mas na continuação da carta à igreja em Éfeso, o que Jesus fala? Eu quero que você arrependa-se e volte às obras que praticava no início. Espera aí, irmão. Agora tem obra. Antes tinha obra. Jesus fala que eles têm muita obra. Então qual que era a diferença da obra que tinha antes para a obra que tem agora? Sabe qual é a diferença? A diferença era o coração com que a obra era feita. Sabe por quê? Porque Deus não quer só que você trabalhe para Ele. Aqui é um lugar de trabalho. Não é o pastor que trabalha só. Não é só o obreiro, o líder de louvor. Quem trabalha é a igreja. Então essa vida é um lugar de trabalho. E Deus, Ele não se satisfaz só que você trabalhe para Ele. Mas Ele quer que você faça isso com o coração certo, intenso, apaixonado, vivo, queimando pelas coisas de Deus. E Ele termina dizendo assim, porque se você não se arrepender, eu vou vir até você e vou tirar o seu candelabro do seu lugar. O que Ele está dizendo? Eu tenho algo muito especial para você, mas se você não quiser, eu vou achar outro que queira. E eu quero encerrar essa mensagem, eu não vou gastar nem 5 minutos com isso. Quem me dá 5 minutos aí? 5, 10, 15, 20, 25, brincadeira. Eu não vou nem gastar 5 minutos com isso. Talvez você esteja ouvindo essa palavra e falando, pastor, mas eu não sei nem qual é o meu chamado. E eu não estou falando só de chamado em tempo integral, querido. Mas essa vida é mais do que fazer faculdade, estudar, trabalhar, comprar carro e casa. Pelo amor de Deus. Apocalipse vem dizer que as nossas obras nos seguem. A única coisa que fica dessa vida é o que se constrói para a eternidade. Pastor, eu não tenho nem ideia de qual que é o meu chamado. Então eu quero terminar falando de 3 atitudes básicas para corresponder ao seu chamado. Primeira atitude básica: se você não sabe qual é o seu chamado, se envolva com alguma coisa. Você não pode estar dentro da igreja e não estar frutificando, irmão. Você tem que estar aqui servindo. Você já viu Jesus chamando alguém que estava coçando o pé? Fala, eis que Jesus andava à beira do mar da Galileia e existia um cabeludo coçando o pé embaixo da árvore. E Jesus falou, estás aí sem fazer nada? Então vem e siga-me. Tem isso na Bíblia, irmão? Jesus chama um médico, um pescador, um coletor de impostos. Faça alguma coisa. Deus tem me dado a oportunidade de rodar esse Brasil pregando, pregar fora do Brasil. Tem convite para pregar nos Estados Unidos, Canadá, não fui porque entendo que ainda não é tempo, vai chegar. Agora, sabe quem foram as primeiras pessoas para quem eu preguei? Crianças de 2 e 3 anos do departamento infantil da igreja. Esses foram os primeiros. Por 3 anos e meio, eu dei aula para crianças de 2 e 3 anos e fiz o melhor que eu podia. Eu lembro que um dia eu cheguei, tem professor de departamento infantil, escola dominical aqui? Glória a Deus pela sua vida. Eu lembro que um dia entrei na sala, tinha 18 crianças de 2 e 3 anos. Era uma legião, irmão. Eu falei, Deus, acabou, acho que eu fui aprovado aqui. Bebi o cálice. Falei, acho que agora está certo. Então a primeira atitude para corresponder ao chamado, se envolva, pelo amor de Deus, em alguma coisa. Segunda coisa, enquanto estiver fazendo algo, seja fiel e intenso.
Eu vejo gente na igreja falando, não, eu estou fazendo isso aqui, mas isso aqui não é o meu chamado, então eu faço de qualquer jeito. Criatura, você nunca vai sair disso. Para mim, o maior exemplo disso é Davi. Você conhece a história de Davi, mas eu vou te falar algumas coisas que talvez você nunca pensou. A Bíblia diz que Jesus cuidava das o quê do pai dele? Das ovelhas. Primeira coisa, ele cuidava de poucas ovelhas. Ah, pastor, como você sabe que é poucas ovelhas? Quando ele vai levar a comida para os irmãos no campo de batalha, um dos irmãos fala assim, volta a cuidar das poucas ovelhas que você tem no deserto. Segunda coisa, dentro da cultura judaica, só o filho primogênito é que tinha porção dobrada da herança. O primeiro tinha porção dobrada e o que sobrava ia desmembrando dos irmãos. Irmão Davi era o sétimo. Então ele cuidava de ovelhas que provavelmente ele não ia nunca nem herdar. Só que esse garoto era tão fiel fazendo aquilo que ele fazia, que a Bíblia diz que quando vem um leão e um urso e atacam aquelas ovelhas, ele não suporta ver o leão e o urso atacando a ovelha, ele vai atrás do leão, ele vai atrás do urso, ele mata o leão, ele mata o urso e salva a ovelha. Irmão, isso parece ridículo para mim. Eu imagino meu filho chegando para mim chorando e falando, pai, eu fiz uma coisa horrível, pai. O que você fez, cara? Você não vai me perdoar, eu fiz uma coisa horrível. O que você fez, filho? Pai, eu estava cuidando das ovelhas, apareceu um leão, e um leão abocanhou uma ovelha e eu não fiz nada. O que eu ia dizer? Ah, não acredito. Eu ia dizer o quê, irmão? Eu ia dizer, você está louco, velho? Que se lasque a ovelha. Apareceu um leão, ó, vaza. Espicha. Passa da casa. Se aparecer um leão, sai fora. Mas esse cara era tão fiel que ele não conseguia abrir mão daquilo que era o seu cuidado. Sabe qual que é o nosso problema muitas vezes? É que muitas vezes a gente quer matar o gigante em público sem ter matado o leão e o urso no secreto. Se você não matar o leão e o urso no secreto, Deus não vai te dar a cabeça do gigante. Quer saber outra coisa? Você tem um talento, um dom de Deus, irmão, não fica brigando para a igreja entender. Ah, o pastor não me reconhece. Eu tenho uma voz, eu pareço um anjo cantando, mas o pastor não vê. Não deixa eu ficar na frente, no coral, perto do microfone. Ninguém vê o meu chamado. Você tem um talento de Deus, não briga para ninguém reconhecer. Deixa Deus te apresentar para a nação. Porque quando Deus te apresentar para a nação, você vai estar com a cabeça do gigante na mão. Amém? Você recebe essa palavra? Terceiro e último lugar. Se para corresponder ao seu chamado, querido, se você não sabe o que fazer, ore e peça revelação para você entender em Deus. Eu lembro que quando eu descobri que existia um tal de um chamado, eu importunava Deus, irmão. Eu falei, eu vou ganhar, nem que seja um cansaço, cara. Nem que Deus fale, eu vou falar para esse guri parar de me incomodar. Com 16 anos, eu sabia que eu ia ser um pregador, eu sabia que eu ia ser um pastor de tempo integral, eu sabia que eu ia viajar pelo mundo, eu sabia que o primeiro lugar que eu ia ser a África. Qual foi o primeiro lugar que eu fui pregar fora? África. Então, agora eu quero dar uma dica para você. Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz assim, que o Senhor opera em nós, tanto desejar quanto realizar. Sabe o que ele está dizendo? Que aquilo que queima no seu coração é provavelmente o que ele tem para você. Então, você quer saber qual é o seu chamado que queima no seu coração? Talvez você veja aqui um professor de uma escola dominical, um pregador, e isso incendeia seu coração, irmão. Você fala, nossa, como eu queria saber ensinar a palavra, expressar a palavra assim. Talvez quando você veja alguém ministrando louvor, você fala, nossa, como eu sinto Deus na adoração, como eu queria ter essa graça de conduzir as pessoas à adoração. Talvez quando você veja um missionário pregando, e essa pessoa contando histórias do campo missionário, você fala, nossa, como eu queria um dia viver isso. Se quer saber qual é o seu chamado, o que queima no seu coração, o que queima aí? Às vezes alguns jovens chegam para mim e falam, pastor, eu amo a palavra de Deus, eu amo estudar, eu amo aprender, e eu sonho tanto em pregar, ensinar para as pessoas, mas não sei se é de Deus isso. Dá vontade de dar um tapa na nuca. Fala, não, é o diabo que está pondo vontade de você de pregar a Bíblia. Qual é o seu chamado? Todo o ministério é um grande desafio, mas não existe felicidade maior que você vai ter do que quando você está correspondendo àquilo que Deus te chamou para fazer. O que Deus te chamou para fazer, irmão.
Tudo isso aqui passa, mas Deus nos chamou, só nós. Vamos construir coisas que vão durar por toda a eternidade. Isso é o seu chamado. Será que alguém pode ajudar a gente com o teclado ali? Será que está funcionando? Tem energia? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria que você deixasse Deus falar com você agora. Eu preciso fazer isso, eu não posso terminar isso de qualquer jeito. Deixa Deus falar com você. Eu queria que você trouxesse à memória agora as palavras proféticas que você já recebeu. Talvez alguém já tenha profetizado sobre a sua vida, sobre um chamado, sobre algo que Deus tem para você. Talvez um sonho de corresponder a um ministério, um chamado, um dia tenha queimado no seu coração. E eu vejo as pessoas deixarem o seu chamado e o seu ministério pelas mais diversas coisas. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Eu sei que isso é para muita gente aqui. O principal motivo pelo qual eu vejo as pessoas deixarem seu chamado, sabe qual é? É porque a gente vai enchendo a nossa vida de tanta coisa que é só para nós, que chega uma hora que não tem mais tempo para as coisas de Deus. Você pode tocar, você pode servir na igreja, não posso, não tenho tempo. Mas deixa Deus falar com você. Talvez Ele te lembre de algo que queimou um dia no seu coração e não queima mais. Talvez Ele fale com você de um chamado missionário, pastoral, um chamado para o ministério de louvor, para a escola bíblica. O que Deus tem para você? Que privilégio que nós temos de nos envolver com aquilo que Deus está fazendo nos nossos dias. A história de Deus está sendo escrita nesse momento. E Deus fala assim: eu quero você, eu vou usar você para escrever minha história. Uma história que vai ecoar por toda a eternidade. O que Deus te chamou para fazer? Talvez Ele te chamou para ser uma intercessora. Talvez para dançar. Mas a obra dele é a maior honra que um ser humano pode ter. E eu quero fazer um convite muito específico, mas eu preciso fazer. Sabe por que a gente faz apelo às vezes? Não é para mostrar que ficou bonito aqui na frente, ou que a mensagem teve efeito, mas é para dar para você uma oportunidade de dizer não para o pastor, mas dizer para Deus: Deus, eu entendi alguma coisa, o Senhor falou comigo hoje, e eu preciso te responder. Se você olha para a sua vida e você entende que você não está correspondendo ao seu chamado como deveria, eu quero que você saia do seu lugar rapidamente, venha aqui para frente. Eu quero orar com você. Saia do seu lugar, venha para cá. Eu lembro o dia que eu correspondi a um apelo, eu tinha 16 anos, naquele dia eu entendi meu chamado, e desde aquele dia eu nunca mais deixei de perseguir aquilo. Eu falei: eu sou um homem de Deus, eu vou construir para a eternidade, eu vou pregar a palavra de Deus, eu vou levar o evangelho aonde eu pisar, eu vou tocar a vida de jovens, eu vou transformar a vida de pessoas com o evangelho. Eu sabia o que Deus tinha para mim. Oh Espírito Santo, eu não quero que você repita uma oração comigo. Você pode ficar como se quiser ajoelhar, sentar no chão, ficar em pé, mas eu quero que você faça a sua oração. Talvez Deus esteja dizendo para você de forma pessoal: olha, você sabe o que você precisa fazer? Você precisa orar mais, você precisa ler mais a palavra, você precisa servir mais, você precisa falar mais do evangelho, você precisa ir para um seminário. Eu não sei, é pessoal, o chamado é pessoal. Talvez você precise pedir perdão para Ele, falar: Deus, me perdoa, porque eu tenho priorizado coisas que não são a prioridade, e eu tenho colocado isso na frente. Rasga seu coração, faça a sua oferta, a sua entrega a Ele, e fala: Deus, eu quero corresponder, eu quero que a minha vida tenha valor eterno, eu quero que a minha vida tenha valor espiritual, eu quero tocar, eu quero fazer a diferença na minha geração. Eu quero poder um dia encontrar no céu pessoas que foram alcançadas, porque um dia eu falei: eis-me aqui, eu estou disposto a tocar a minha geração, eu estou disposto a fazer algo. Se você ficou no seu lugar, fica em pé, estenda a mão para cá, apresente sua vida diante de Deus, faça a sua oração, fala para Ele: Deus, eu quero corresponder, eu quero dizer sim. Talvez você possa fazer uma promessa, um voto com Deus.
Talvez você possa falar: Deus, me ajuda, porque eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei para onde eu tenho que ir. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. As sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu se eu não tenho pra onde voltar, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida. Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor cada chamado, cada ministério representados aqui, Senhor. Pastores, evangelistas, profetas, mestres, Senhor. Em nome de Jesus, ministros de louvor, missionários,
Nós clamamos, Senhor, por um despertamento, que o teu chamado venha queimar no nosso coração a ponto de nós não suportarmos. Em nome de Jesus, Senhor. Existe uma cidade, existe um país, existe uma geração para ser alcançada. A tua palavra fala para que nós clamemos ao Senhor, que mande, Senhor, trabalhadores, Senhor, para a colheita. Em nome de Jesus, desperta essa geração, acende um fogo aqui hoje, que uma marca seja estabelecida, a convicção de um chamado, de um propósito, de algo específico do Senhor. Nos enche do teu Espírito, traz a convicção ministerial, Senhor, a convicção de que precisamos produzir, frutificar para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós vamos tocar essa geração. Nós veremos um avivamento sobre a nossa nação. Nós veremos as nações sendo tocadas pelo Brasil. Nós veremos essa paixão se espalhando pelas nações. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra. Você faz parte disso. Dá uma salva de palmas. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você.